Olá pessoal, tudo bem? Que bom que estamos juntos a partir de agora no Brasil de Cor pela TV Evangelizar. E hoje o nosso convidado é o Eduardo Acaiabe, ator, diretor, produtor, entende tudo de televisão e de teatro. Eduardo, muito obrigado por ter aceitado o convite do Brasil de Cor para a gente bater um papo. E eu queria começar a nossa conversa com você contando um pouquinho de como foi a sua infância. Você é do interior de São Paulo, né? Isso, obrigado pelo convite. Sou do interior de São Paulo, 200 quilômetros aqui, chamado Espírito Santo do Pinhal. E eu nasci só lá, porque minha mãe, ela tinha vindo para cá, para São Paulo, porque meu pai trabalhava aqui numa empresa aqui, metalúrgica, e aí, só que ela fazia o pré-natal lá, né? Que ela confiava no médico e tal, não sei o quê. E aí eu fui lá para nascer. Fiquei 40 dias e vim embora. Aí fui morar mesmo, né? A infância toda foi em São Caetano do Sul. São Caetano, nos anos 70, na época de ditadura. Como é que foi a tua infância? Olha, a infância até que foi boa, assim, porque meu pai trabalhava numa empresa lá que chamava GM, né? General Motors e tal. E a gente morava num bairro de São Caetano, chamava Santa Paula ali, né? E era bacana, tinha eu, minha irmã, meus irmãos e tal, somos em 4, né? Então era mais tranquilo. Então, o negócio era na rua, né? Futebol, carrinho de rolemã, pipa, tinha até balão, sei que não pode, mas era balão também, que tinha muito naquela época, nossa, que era bem divertido. E, bom, você está falando em São Caetano nos anos 70, anos 80 também. 80. O seu pai era metalúrgico, então, evidentemente que você acabou convivendo com a política também muito cedo. Muito cedo, muito cedo. A gente viu o Partido dos Trabalhadores ser construído ali e tal. Você acabou sendo metalúrgico? Fui metalúrgico, cara. E o papai ia falar o quê? Tem que ter uma profissão, vai ter que estudar. Aí eu fiz Senai. Fiz Senai lá em São Caetano, fui ser torneiro ferramenteiro. Aí trabalhei 5 anos nisso, aí saí... E como é que foi o clique de você trocar o mundo da metalurgia pelo mundo das artes? Como é que foi essa mudança? Eu não gostava muito daquilo, né? Não gostava muito de fazer aquilo, não. Então, e tem o meu tio é um ator também, chama João Acaiabe, que é o tio Barnabé, que é o Chico das Chiquititas. E aí a gente ia, quando criança, vê-lo nos teatros. Ele era do grupo do Plínio Marcos, do bando. E a gente ia muito no teatro ver as peças, ou ele estava ensaiando, e a gente ficava correndo no teatro. Caíam minhas primas e eles, e meus irmãos. Aí foi pegando, mas a gente nem ligava muito, né? Aí passou um tempo, quando eu saí da empresa, eu fui trabalhar com ele numa empresa que ele tinha, que aqui em São Paulo tinha um negócio que chamava Circo Escola. Então, esses aparelhos eram localizados em toda a região de São Paulo. Então, ele tinha 5 desses que tinha artistas, professores, dando aula nas periferias de São Paulo. Então, eu fui trabalhar com ele nisso. Aí, comecei a aprender e tal. Olhar e não sei o quê. Aí, ele foi chamado para fazer uma peça. Nessa peça, ele falou assim, ó, vamos comigo? Aí, eu fui com ele e tal, cheguei lá. Aí, ele falou assim, ó, você me dá o ponto. Se eu esquecer. Dá o ponto é quando você está com o texto aqui, o cara esquece, você dá o ponto pro cara. Aí eu fui lá, sentadinho lá na plateia, errado, eu cantava. Aí o diretor, você não quer dar um ponto para todo mundo? Eu falei, claro. Evidentemente. Dá o ponto para todo mundo. Tá. Aí começou a gostar da coisa. Começou a gostar da coisa. Passou uns dias, falou assim, você não quer ser nosso contra-regra? Quer trabalhar aqui com a gente, ajudar e tal? Eu falei, lógico, comecei a fazer. Aí passou mais um tempinho, ele falou assim, você não quer fazer um personagem? Falei, claro que eu quero e tal. Fui fazer com ele. E aí essa pessoa, era o Gianfrancesco Guarnieri. Olha só. Aí eu trabalhei com ele uns 4, 5 anos depois. Fiquei na companhia dele fazendo. Quantos anos você tinha? Eu tinha 20 anos. Quer dizer, você aprendeu a atuar em teatro fazendo... Fazendo, depois eu fui estudar numa coisa que tinha na Secretaria de Estado da Cultura, que chamava Ação Dramática, que aí tinham Chico de Assis, Zé Renato Pecora, Murilo Alvarenga, Zé Carlos de Andrade, Clóvis Garcia, tinha vários professores que davam aula durante a semana no Teatro Sérgio Cardoso. E aí a gente ia para lá para estudar com essas pessoas. Durante um tempão lá, né? Sei lá, uns 4 anos, 5 anos que teve isso. Então eu fiquei estudando lá.
E aí tinha outro lugar, no Teatro Maria Della Costa, que chamava Sociedade Literodramática Gastão Tojeiro, que toda segunda-feira os atores têm um trabalho de sexta, sábado e domingo, né? Quinta, sexta, sábado e domingo, e de segunda é a folga. E na folga as pessoas iam lá para ler teatro, discutir teatro, falar. Então tinha leitura teatral lá, então leituras encenadas. Hoje tem bastante lá, sei lá, quando eu tinha 20 anos isso, e tinha isso também. E aí eu fiquei nesse lugar durante, sei lá, uns 15 anos fazendo. Também era uma espécie de estudo para nós. Então a gente estudava texto e tal, e com essas pessoas, e muito curso, vários cursos de workshop também fiz bastante. E aí peguei gosto no negócio e fui trabalhar, fui fazendo. Tá. Durante muito tempo a gente teve muito poucos atores e atrizes negras, né, atuando principalmente em televisão. Hoje o quadro é diferente, a gente tem aí algumas dezenas, não chega a ser centena talvez, mas temos algumas dezenas. Como é que você vê essa mudança, que na minha opinião ainda é um pouco lenta demais, mas como é que você vê essa mudança do mercado de trabalho para os negros para atuar em teatro e televisão? Atores principalmente. Não, sim, eu acho que agora está um pouco melhor do que era. Nós tivemos, só para te cortar, durante, sei lá, décadas eu via na televisão Milton Gonçalves e Ruth de Souza, né? Basicamente eram esses e eles faziam todos os papéis, mais eles, é isso mesmo, né? Até o Tony fazia, o Tony Tornado, ele, a Ruth, até o Gésio fazia, Gésio Amadeu. Mas era assim, cada um numa novela, né? A cota era um. A cota era um, entrava esse. Aí foi melhorando um pouco, assim, né? Mas ainda está longe de ser. E é uma coisa de você colocar o negro, não falando, como eu posso dizer, que a gente só faz bandido. Vamos falar assim, né? A maioria é bandido, ou não que seja ruim fazer isso, mas só isso também, né? Poxa, só tem esse tipo de ser humano, a gente só é isso na vida, né? Não pode ser isso. Então, se você coloca o médico, coloca o advogado, isso é ser, aí sim você vê, que bacana, né? Porque quando a gente é criança, a gente não se identifica com ninguém, a gente não tem essa identificação, não tem referência nenhuma. Exatamente isso que você falou. O Brasil de Cor, quando eu concebi esse projeto, a minha ideia era conversar com médicos, advogados, escritores, jornalistas negros, né? Sim. E eu comecei a pensar, existem? Existem, tem médicos, tem advogados, tem todas essas profissões. Só que a gente não vê esses profissionais dando entrevistas em talk shows, eles parecem que não existem. Então, para a criança, realmente falta referência. Falta referência, a invisibilidade é terrível, Da gente poder olhar e falar assim, porra, olha que legal. Agora, o Davi Júnior está na novela das 7, sabe? E é um protagonista, sabe? A gente ser protagonista, sabe que é possível a gente estar ali, né? Fazendo assim, se você faz um empregado doméstico e tal, e você olha, mas você tem uma verticalização do seu personagem, ele tem uma função bacana, poxa, olha que legal. Osmar Prado fazia um motorista, acho que numa novela, acho que era o Tabaco e tal, e era um puta sucesso, e era um motorista e tal, era um puta sucesso, né? Osmar Prado é branco e tal, e fazia, por que não se ele fosse um negro e colocar, e desse aquele papel para aquele negro fazer também, por que não? Sabe, parece que quando é para ser não, tem que ser um branco para colocar. Você acha que existe hoje, ou não existem hoje, roteiristas negros também para trabalhar um pouco essas ideias? Então, acho que é necessário ter as canetas pretas que a gente fala, né? Opa, estamos em época de caneta azul hoje. Né? Colocar para a gente poder ser inserido no lugar. Porque a gente também sofre, a gente ri, a gente tem histórias de amor. Ninguém conta as histórias nossas, né? Sabe, não é falar só de racismo. Apareceu, tem que falar não, falar que a gente é humano, humanizar a gente mesmo. Põe a gente lá, poxa, né? A gente sofre, a gente vai no bar, a gente quer dançar, a gente quer brincar, a gente vai para ser advogado, a gente vai no médico, a gente é atendido. Sabe, é o normal. Sabe, o dia a dia, colocar um negro lá no dia a dia. É só isso que a gente pede. Só isso. Deixar um negro no cotidiano do país. Do país, o normal. A gente vive o tempo todo aqui nesse lugar, né? É difícil para nós, mas tá melhorando. Essas coisas das séries agora que estão surgindo com força, tá tendo espaço para todos os atores trabalharem. Também tem isso também, que os atores, a maioria tem que dar aula de teatro, sabe? Que não tem espaço para todo mundo trabalhar.
Agora com essas séries, está abrindo o mercado para todo mundo poder trabalhar, tanto branco quanto negro, para todos os atores poderem trabalhar. A população negra no Brasil hoje é em torno de 54%. A gente vai ter um censo em 2020 que talvez até possa ser alterado esse número, e possivelmente para mais. Você acha que o negro ainda é invisibilizado? Você vê negros nos espaços, morando em São Paulo? Como é que é essa experiência para você? Não. Não, tem certos tipos de lugares que você vai que você... Geralmente eu chego num lugar e olho, não tem. Ou ele está servindo. Não está se divertindo, passeando, brincando. Não, está servindo. Isso dói. Você sente isso? Ah, sim. Tem um desconforto, sabe? Você pode estar inserido naquele lugar, mas e os seus? Cadê? É para todo mundo, poxa, sabe? Isso que é interessante. E avançar com todos juntos, sabe? Ninguém larga a mão de ninguém. Vamos todo mundo junto. Essa é a ideia, né? Não tem sentido. Sabe, você fala e a gente não quer brigar. A gente quer que a pessoa nos respeite e entenda que a gente é participativo de tudo, das coisas todas que acontecem no mundo. A gente está inserido neste lugar aqui. Não é para brigar, é para se amar. Tem que ter mais amor nesse lugar, não é possível. Bom, você é o diretor desse troféu que está aqui atrás, o Troféu Raça Negra, que é um troféu tradicional já no Brasil. Em 2020 homenageou o Tony Tornado, outros grandes artistas negros já foram homenageados, Jair Rodrigues recentemente, né, em 2012, 2013, se não me falha a memória. E você é o diretor desse pode dizer espetáculo, né, desse evento. É um evento show. Né? Como é que você chegou à direção desse espetáculo, então, desse evento? Eu comecei como assistente de direção de um diretor chamado Luiz Antônio Pilar. Aí ele foi fazendo, eu fui fazendo assistência para ele e tal. Aí ele parou de fazer, entrou mais um outro, que é um carnavalesco, que é o... Daqui a pouco eu lembro dele. Ele fez até, acho que as Olimpíadas até, alguma coisa. E aí ele fez um ano, eu fiz para ele também, uma assistência. Daí ele saiu, aí o pessoal da Zumbi dos Palmares me convidou para fazer como direção ser o principal. Eu falei assim, tudo bem, eu faço. Aí eu fiz da Zezé Mota, fizemos do Mano Brown e fizemos da mais um. E agora do Tony Tornado. 4 anos já fazendo a frente do Troféu Raça Negra. E como é que é a concepção, como é que são os bastidores dessa festa? Quanto tempo antes ela começa a ser produzida? A gente já pensa nela assim, uns 4 meses antes, 5 meses antes. Já pensando o que vai fazer, o que dá para acontecer e tal, porque você tem que convidar as pessoas para vir cantar, para vir se apresentar no lugar, convidar as pessoas, né, as pessoas que vão ser homenageadas no dia, escolher um principal, né, o ator que é o principal homenageado da noite, e tem as outras que são homenageadas também. Então a gente conta a história desse principal, né, uma trajetória dele e tal, pra gente poder. Então temos números musicais, às vezes tem um número de teatro, uma poesia, uma coisa, né? Tem um coral da Faculdade Zumbi dos Palmares, que é fantástico. Todo ano eles são a minha estrelinha. Eu quero que eles estejam todo ano fazer. Mas é estressante um pouco, que demora e tal, vai chegando perto e tal. Mas dá tudo certo. No final dá certo. As pessoas saem felizes de lá, alegres, emocionadas. A gente quer emocionar. Como eu sou de televisão, cinema, essas coisas, então eu quero que as pessoas saiam de lá emocionadas. A gente conta uma história. Então eu faço como se fosse o prêmio para mim é um filme. Então tem começo, meio e fim, tensão e tal, e aí tem um grande final. Como é que é então nesse filme a seleção dos personagens? Como é que o Raça Negra escolhe os homenageados? O homenageado geralmente é uma figura, a principal é uma figura já emblemática da nossa cultura, da cultura negra. Quem é que foi resistência geralmente? Quem é que fez mais resistência, quem é que lutou, tal, o que ele contribuiu para a comunidade negra, né? O que ele está fazendo, essa pessoa é escolhida. As outras pessoas também é o que fizeram pelos negros durante esse ano. Né? O que eles fizeram, como é que é, quem é que ajudou? É esse, aquele e tal. Pode ser branco também, né? Não é só negro que ganha, não. É o branco que fez, que colocou o negro para ajudar a diminuir o racismo, o preconceito, essas pessoas também são homenageadas lá.
Isso para nós é importante. Porque é o seguinte, não é para separar, é para unir todo mundo. Quer dizer, você está falando de colocar também, homenagear os brancos, de certa maneira, isso é uma inclusão às avessas, né? Que muitas vezes o negro não é incluído nos prêmios de brancos e os negros não fecham essa porta para os brancos. Não fecha não, aqui todo mundo é bem recebido. O Troféu Raça Negra é para todos, a gente homenageia os nossos, mas é aberto para todo mundo. Quem quiser participar, é aberto para as pessoas. Então a gente chama gente que é branca para ser homenageada também. E de certa maneira também o Brasil de Cor é assim, né? A nossa primeira entrevista que foi ao ar aqui na TV Evangelizar foi com o Laurentino Gomes, que escreveu Escravidão e vai escrever mais 2 livros sobre esse assunto. Mas ele foi o primeiro entrevistado exatamente porque ele compreende muito bem essa questão de escravidão, talvez a pessoa que mais entenda disso hoje no Brasil. Ele foi o nosso primeiro convidado aqui no Brasil de Cor. Mas outra coisa que eu queria falar com você, acho que eu vi uma entrevista que você deu, da importância da educação na formação dos negros e também na diminuição do preconceito. Como é que você vê essas duas situações, Eduardo? Eu acho que a educação é primordial, é o principal, sabe, para a gente se entender enquanto ser humano e entender como negro também na sociedade. Como é que eu estou inserido neste lugar? E perceber para onde eu vou, né? Para deixar mais claras as ideias na nossa cabeça. Então a educação para nós é muito fundamental para a gente avançar e chegar em outros lugares, né? Já que a formação para nós, a universidade e tal. Então a Universidade Zumbi dos Palmares é muito importante até na formação das pessoas negras também, né? Que é uma universidade para negros, mas também estudam brancos aqui, né? Mas é para negros também. Então a gente pensa nisso, que a educação nos fortalece e nos leva para adiante. Então, igual as minhas filhas, tenho filho, todo mundo tem que estudar. A ideia é que todo mundo estude e vai adquirir a sua profissão, o que você quer fazer. Então você vai ter inserido nisso, mas lembrando sempre da sua origem, da onde você veio e para onde você vai. Quantas filhas você tem? Eu tenho 3 filhas. 3 filhas. 3 filhos e 2 netos. E você trabalha, eu não sei como são os traços deles, são traços mais negros ou são traços mais de misturados? São misturados. São misturados. Quer dizer, eles acabam sendo os pardos, que também entram nas estatísticas de negros. Isso. Você trabalha com elas essa questão de que elas podem sofrer preconceito? Sim. Ou você não dá importância para isso com elas? Eu falo que isso pode acontecer, a gente senta, a gente conversa, tal, se isso pode acontecer, coisas que já aconteceram comigo, eu conto para elas como é que aconteceu, né, e elas entendem e tal, mas elas falam assim, até eu falo assim, até uma brincadeira do seu amigo é uma forma de preconceito, mas não porque ele está querendo te fazer isso, mas porque ele foi educado dessa maneira. Quando ele faz essa brincadeira com você, ele foi educado assim. Então, nada mais justo de você dizer para ele que não é assim e conversar, porque ele é teu amigo, né? E se ele é teu amigo mesmo, ele não vai te ofender, porque ele te ama. Então é através do amor que a gente consegue mudar. Quantos anos elas têm hoje? Minhas filhas têm 25, são gêmeas. E a outra tem 14. E elas, bom, cada uma tem uma filha, tem um filho. 2 já são adultas, né? Então já estão casadas, elas talvez levem isso numa situação mais tranquila. A adolescente, você já conversou que teve ela já relatou para você, ou alguma das suas filhas já te relatou algum problema? Não, elas falam só de amizade, dessas brincadeiras assim que elas não gostam muito. Então elas se posicionam. Eu falei, tem que se posicionar. Se você não se posicionar, eles não vão saber. Eles acham que está tudo bem. Porque esse negócio de farra e tirar sarro de todo mundo, esse adolescente tira, ou bullying, né? Digamos assim, eles tiram sarro de todo mundo, então você tem que se posicionar para dizer que está errado, que você não está confortável com isso. Você falou agora há pouco de algumas coisas que você passou. Que tipo de coisas que você passou que você fez esse alerta para suas filhas? Uma vez, eu estava trabalhando e aí tinha a minha equipe, eu era o único negro, e aí a gente desceu para falar com o principal lá, o Bamba. Aí descemos, a equipe toda, aí essa minha chefe apresentou as pessoas e eu estava segurando uma pasta. Aí ela falou, isso aqui, não sei o que, esse aqui só está segurando a pasta. Isso me machucou tanto. Esse dia machucou tanto. Você não reagiu? Eu não conseguia, eu não acreditava, porque eu gostava tanto dessa pessoa, que eu não acreditei que ela falou um negócio desse, sabe? Podia até ser na brincadeira, mas ali naquele momento, com pessoas que eu não conhecia, sabe? E aquilo me machucou. Então eu fico... Pessoal trocar de calçada, isso é normal. Táxi não parar pra você, aqui em São Paulo. A Pretis! Não parava. E às vezes o motorista é até negro. Não para.
Não para. Aí eu fiz um teste com um amigo meu. Eu tinha uma produtora aqui na Perdizes, perto do shopping, mas lá na Pompeia ali, na Venâncio Aires era a rua. Eu tinha uma produtora lá. Aí eu falei pra ele, não vai parar. Era 8 da noite, 8h30. Não vai parar, bicho. Você é idiota, você é palhaço, você tá de brincadeira comigo. Então vamos fazer um teste? Então vai. Eu fui na rua. Passaram 3, nenhum parou. Pode ser coincidência. Ele saiu, ele deu sinal, primeiro encostou. Ele olhou pra mim e falei, isso é mentira. Aí, não, desculpa, eu vou ter que fazer. Aí passou. Dá de novo pro outro cara, vai ver se o cara não para. Ele deu de novo. O outro parou. Aí falou, agora eu vou de novo. Ficou esperando, passou e eu, não parou. Falou outro. Eu falei, tô te falando, cara. Não é mentira, cara. Você acha que eu tô brincadeira. Aí aconteceu uma coisa. Eu fazia um monólogo que contava dessa história, de o taxista não parar e tal, não sei o quê, ir embora, e o cara e é assaltado com um cara branco no final do texto, né, que era do CUT. E eu fiz, aí a gente tinha esse espaço lá que é da produtora, que era grande, aí eu chamei umas pessoas para vir, de cursos e tal, para assistir. Então, tinha lá umas 40 pessoas para assistir a peça. E ele ficou lá para me ajudar e tal, montou tudo comigo, eu fiz a peça e tal. Aí no final tinha um debate. Aí começou a falar dessa questão negra, né? Os negros conversando, se isso era possível, se não, é verdade e tal. Ele era o único branco que estava lá. Ele se sentia incomodado. Ele ficou até com medo até de falar alguma coisa sobre o assunto, que ele falou, ai caramba. Assim, medindo as palavras. Medindo as palavras, ele queria comentar e tal, mas ele não falava. Eu falei, caramba, bicho. Aí eu falei, então, você foi um dia, uma noite. Eu passo isso todo dia. Só tem branco onde eu vou. Agora, Eduardo, me conta uma coisa. Onde você quer chegar com a tua arte, como ator, como diretor, como produtor? Qual é a parte de dramaturgia que você mais gosta? Eu gosto de filme. Gosto de novela, de filme, eu gosto de série, eu gosto de drama, na verdade, né? Eu gosto de contar uma boa história. A gente é um contador de história, na verdade, né? A gente é contador de história. Se a história é boa e você quer contar para aquelas pessoas para que emocione, isso me interessa, sabe? Se passa uma reflexão, sabe? Um pensamento bacana, que a pessoa possa refletir. Não dar uma mastigada, né? Já pronto. Mas uma coisa que force você, igual a gente vai do teatro. Vai lá e você escuta aquilo e fala, porra, sabe? E para mim também cinema é assim, sabe? Série, assim, tinha que ser nesse nível. É isso que eu gosto de fazer. Para levar para as pessoas é isso. Você quer fazer mais papéis em cinema? Mais papéis em cinema, que eu gosto muito, que acho que é que eu mais amo fazer, que é cinema, tal. Mas a gente tem que fazer o teatro que é vivo, né? Que tá ali, na hora, a resposta é imediata. Cinema demora muito, né? Para chegar até para a sala de exibição, demora um pouco. Legal. Quer falar mais alguma coisa para a gente encerrar o nosso Brasil de Cor? Ah, não, deixa eu ver. Que eu fiz alguns papéis aí, bacana, no cinema, no Brother, Bom Dia Eternidade, Lula, Filho do Brasil, fiz Carcereiros, fiz o Turma da Mônica, o que mais? Onde quer que você esteja, nos filmes. E agora, vamos ver que o ano que vem a gente vai montar uma peça aí de um casal bacana, normal, não tem nada de temática negra, tudo sem falar disso, só de amor. Legal. Eduardo Akayabi, muito obrigado pela sua entrevista ao Brasil de Cor. Gente, obrigado pela companhia. A TV Evangelizar, na semana que vem, tem mais um programa. Eu gostaria de deixar o meu agradecimento a vocês e a gente se vê. Um abraço.